E se eu te dissesse que no Japão as crianças aprendem limites, sem gritos, sem castigos e sem medo dos pais? Aqui, no Ocidente, limite virou sinônimo de briga. No Japão, limite é sinônimo de segurança. A gente associa o ato de educar com um cabo de guerra, uma disputa constante para ver quem tem mais força, quem cede primeiro, mas a abordagem japonesa mostra que pode ser diferente. Limite não precisa ser um confronto, pode ser um guia. Neste vídeo, você vai entender como os pais japoneses ensinam limites de forma silenciosa, firme e extremamente eficaz, construindo uma base de respeito que dura para a vida toda. Vamos começar pelo ponto mais sensível, o erro que quase todos nós cometemos ao tentar impor limites. No Ocidente, o limite quase sempre nasce de um lugar de exaustão. Ele surge do cansaço acumulado de um dia inteiro, da nossa raiva que transborda, daquela sensação desesperadora de perda de controle. A gente aguenta, 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 até que explode. E o que a criança aprende com isso é algo extremamente perigoso, né? Ela entende que o limite só existe quando o adulto chega ao seu ponto de ruptura. Ela passa a associar não com irritação, com uma explosão emocional. O limite vira um evento, não uma regra. No Japão, a filosofia é o oposto. O limite não nasce da emoção, ele nasce da previsibilidade. A rotina e as regras são claras e consistentes. A criança sabe, desde cedo, o que pode fazer, o que não pode fazer e, mais importante, o que acontece se uma regra for quebrada. Não há espaço para surpresas. O ambiente é estruturado de uma forma que a própria criança consegue antecipar as consequências. É um sistema que opera sem grito, sem surpresa e, principalmente, sem humilhação. O foco não é punir o erro, mas guiar o comportamento de volta ao caminho esperado, de forma calma e previsível. Isso nos leva a um conceito fundamental: o limite invisível. Pais japoneses raramente entram em longos debates ou explicações filosóficas sobre por que uma regra existe, especialmente no calor do momento. Eles não gastam energia tentando convencer a criança a obedecer. Em vez disso, eles demonstram os limites com ações consistentes e silenciosas. Você não vai ver um pai ou mãe japonês gritando do outro lado do parquinho, ameaçando ir embora. Você não os verá negociando em excesso, oferecendo recompensas para um comportamento que deveria ser padrão. Eles simplesmente agem. Se uma criança está usando um brinquedo de forma perigosa, o adulto se aproxima com calma, retira o objeto e o guarda, sem um longo sermão. A ação fala mais alto que 1000 palavras. A criança, através dessa repetição consistente, entende uma mensagem poderosa. Esse limite não depende do humor do meu pai ou da minha mãe. Ele existe e ponto final. Esse é o poder do limite invisível. Ele não precisa ser gritado, repetido ou justificado a todo momento para existir. Ele está integrado na rotina, nas ações e na postura do adulto, tornando-se uma parte natural e inquestionável do ambiente. Agora, vamos analisar por que o nosso método ocidental de gritar não só é ineficaz, como destrói a autoridade a longo prazo. Quando um adulto grita, o cérebro da criança reage instintivamente. Ele não entra em modo de aprendizado, ele entra em modo de defesa ou ataque. O sistema límbico, a parte emocional do cérebro, assume o controle total, e o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e pela absorção de novas informações, simplesmente desliga. Naquele momento de estresse, qualquer lição que você esteja tentando ensinar se perde no medo ou na raiva, a criança não está pensando, eu não deveria ter feito isso, ela está pensando, preciso me proteger dessa ameaça. No Japão, os pais internalizam uma verdade fundamental: se eu perdi a calma, eu perdi a oportunidade de ensinar. A autoridade não vem do volume da voz, vem da postura e do autocontrole. Por isso, a correção nunca acontece no auge da emoção. O adulto entende que o primeiro passo é regular a si mesmo. Ele respira, se acalma e só então se aproxima para regular o ambiente e guiar a criança. A criança aprende a respeitar não a força do grito, mas a força da calma. Ela vê no adulto um pilar de estabilidade, não uma fonte de caos emocional. E é essa estabilidade que constrói a verdadeira autoridade. Isso nos conecta a uma das ferramentas mais poderosas e, para nós ocidentais, mais chocantes da educação japonesa. O silêncio pode parecer contraintuitivo, mas o silêncio, usado da forma correta, educa muito mais do que um longo discurso. Quando um comportamento inadequado ocorre,
O adulto japonês frequentemente faz uma pausa. Ele, para o que está fazendo, se aproxima da criança, agacha para ficar na altura dela e a olha nos olhos. Sem dizer uma palavra, ele gentilmente ajusta o comportamento, seja tirando a mão da criança de onde não deveria estar, ou a guiando para outro lugar. Esse silêncio carregado de intenção cria um espaço para reflexão. A criança não está ocupada processando um sermão ou se defendendo de acusações. A ausência de palavras força o cérebro dela a focar na ação e na expressão facial calma, porém firme, do adulto. Isso gera atenção plena e conexão. A criança não se sente atacada ou envergonhada publicamente. Pelo contrário, ela se sente vista e compreendida. A mensagem não é: você é mau, mas isso não é permitido. E nesse espaço silencioso, a criança começa a se sentir não culpada, mas responsável por suas próprias ações. Outro pilar dessa abordagem é a diferença crucial entre punição e consequência natural. O limite no estilo japonês não se baseia em castigos arbitrários, como vá para o seu quarto ou você não vai assistir TV hoje. Ele se baseia em consequências lógicas e diretas, que ensinam uma lição clara sobre causa e efeito. Por exemplo, se a criança jogou o brinquedo no chão com raiva, o brinquedo sai de cena por um tempo. A consequência está diretamente ligada à ação. Se ela correu em um lugar onde não era seguro, como um restaurante, o passeio termina e a família vai para casa. Se desrespeitou o irmão durante um jogo, o jogo é interrompido. Note, a ausência de drama, não há bronca. Não há sermão, não há um esforço para fazer a criança se sentir culpada. A ação simplesmente gera um resultado previsível. A criança aprende, de forma orgânica e concreta, que suas ações têm um impacto direto no seu ambiente e nos seus privilégios. A lição internalizada não é: meus pais são maus quando eu erro, mas sim: minhas ações geram resultados e eu tenho controle sobre elas. Isso desenvolve um senso de autonomia e responsabilidade muito mais profundo do que qualquer castigo poderia ensinar. E aqui chegamos ao segredo final, o que amarra todos esses conceitos e torna um método tão poderoso: a união entre limite e conexão. No modelo japonês, após um limite ser imposto e a consequência aplicada, o ciclo sempre se fecha com a reconexão. O adulto não guarda ressentimento. Ele não fica lembrando o erro da criança horas depois, dizendo: tá vendo, por isso que você ficou sem o brinquedo. Ele não usa o erro para criar um rótulo, como você é sempre tão desobediente. O incidente é tratado, resolvido e deixado no passado. Logo após a correção, os pais japoneses buscam ativamente um momento de conexão. Pode ser um abraço, um convite para ler um livro juntos, ou simplesmente um olhar carinhoso. Eles mostram, de forma clara e inequívoca, que o seu comportamento não foi aceito, mas você continua sendo profundamente amado e aceito. Essa separação, entre o ato e a identidade da criança é fundamental. Isso cria crianças que se sentem seguras para errar, que são mais cooperativas porque não temem a rejeição e que se tornam emocionalmente fortes, pois entendem que o amor dos pais é incondicional. No fim das contas, limite não é sobre ter controle sobre a criança. É sobre ensinar a ela como o mundo funciona e como navegar nele com segurança e respeito. É sobre dar a ela as ferramentas para que ela mesma possa se regular no futuro. Se esse método japonês de ensinar com calma e conexão fez sentido para você, e se você quer aprender a aplicar esse passo a passo na sua realidade, continue acompanhando esta série. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais em cada uma dessas técnicas, com exemplos práticos para o dia a dia. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e comente aqui embaixo: qual limite é o mais difícil de estabelecer na sua casa hoje? A sua partilha ajuda toda a nossa comunidade